Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos aprofundar um assunto fundamental e de extrema importância para quem está no ecossistema de startups: o acordo de investimento e o acordo de acionistas. Se você é fundador ou investidor, entender estas cláusulas é essencial para garantir um relacionamento saudável, seguro e próspero. Vamos juntos explorar o que são estes acordos, quais são suas principais cláusulas e como elas impactam a sua startup ou o seu investimento. Eu tentarei expor o conteúdo deste vídeo da maneira mais didática possível. Por esta razão, incentivo a enviarem seus comentários, caso haja qualquer dúvida. Ficarei feliz em responder cada uma das dúvidas. Preparados? Então vamos lá! O principal objetivo do acordo de investimento é a emissão de novas ações pela startup, as quais serão subscritas e integralizadas pelos investidores, sendo os recursos captados no investimento destinados exclusivamente à sociedade. Geralmente em uma rodada de investimentos via equity, os investidores de venture capital recebem ações preferenciais, ficando os fundadores com ações ordinárias. Abordamos este tema no vídeo anterior, mas vale recapitular. Na legislação societária brasileira, as ações preferenciais caracterizam-se por possuir algum tipo de preferência ou vantagem econômica em relação às ordinárias e podem ter o direito de voto suprimido ou limitado. É importante enfatizar que não significa que as preferenciais sejam ações necessariamente sem voto ou com voto restrito, sendo totalmente possível a emissão de ações preferenciais com direito de voto. Vamos abordar agora as principais cláusulas em acordos de investimento. Cláusula das declarações e garantias. São uma cláusula do acordo de investimento na qual a startup e seus acionistas, aí principalmente os fundadores, realizam em favor do investidor uma série de declarações relativas à startup e aos seus negócios, para que seja possível o investidor vislumbrar a real situação da startup no momento da assinatura dos contratos e do fechamento da transação. Por exemplo, são declarações típicas desta cláusula, que as ações objeto da transação foram validamente emitidas e estão livres de encargos e gravames, que não existem terceiros com direitos conversíveis em ações da startup que não foram informados ao investidor, que os contratos da startup estão vigentes e não foram descumpridos, que a startup está regular do ponto de vista trabalhista, civil, fiscal, regulatório, por exemplo, que não foram praticados atos de corrupção, dentre muitas outras possibilidades de declarações. É claro que o conteúdo das declarações varia em cada caso em função das características próprias de cada startup e do resultado da auditoria realizada pelo investidor. Vamos agora falar sobre a cláusula que prevê o regime de indenização. Os acordos de investimento costumam prever que a startup ou os fundadores devem indenizar os investidores pelas perdas e danos decorrentes de qualquer descumprimento dos contratos referentes à rodada de investimento, incluindo a falsidade ou inexatidão referente às declarações e garantias em questão. De acordo com a nossa experiência, em alguns casos o dever de indenização se amplia às perdas relacionadas a quaisquer atos ou fatos que tenham origem em evento anterior à data de fechamento da operação, ainda que materializados posteriormente. Em transações de fusões e aquisições, é comum que o comprador exija garantias para assegurar o cumprimento das obrigações de indenizar do vendedor, sendo as mais comuns delas a retenção de uma parte do preço, ou a destinação de uma parte do preço a uma conta vinculada. Nas operações de venture capital, não é habitual que o investidor exija garantias deste tipo. Se analisarmos de forma técnica, o maior interesse do investidor, em última análise, é que os recursos aportados sejam destinados ao desenvolvimento do plano de negócios da startup investida. Portanto, não faz sentido que os valores sejam retidos pelo investidor ou fiquem retidos em uma conta vinculada. Nas operações de venture capital, o cenário mais habitual é que o investidor estabeleça uma série de obrigações a serem cumpridas pela startup e pelos fundadores, tanto antes como depois do fechamento, para regularizar as contingências que sejam detectadas na due diligence, por exemplo, sem prejuízo da possibilidade de o investidor exigir o cumprimento das obrigações de indenização assumidas contratualmente pela startup e pelos fundadores, conforme seja aplicável. Dependendo de cada caso, o acordo de investimento pode estabelecer determinadas limitações ao dever de indenizar da startup e ou dos fundadores,
conforme o eventual conhecimento por parte do investidor do ato ou fato que deu origem à perda, seja em razão da due diligence ou de qualquer outra forma, no decorrer do tempo ou ainda mediante a fixação de um valor máximo indenizável. Em determinados casos, o contrato pode prever que o pagamento de indenização pelos fundadores seja realizado mediante ajuste de participação societária, ao invés de dinheiro. Neste caso, o fundador entrega a participação societária na startup ao investidor, como forma de cumprimento do dever de indenizar, sem afetar a sua liquidez ou patrimônio pessoal que geralmente está muito concentrado na própria startup. Sigamos agora com a análise do acordo de acionistas. É um documento de extrema relevância que se destina a regular a governança da startup e delimitar a relação entre seus fundadores e investidores na qualidade de acionistas. Na indústria de VC, o acordo de acionistas é um contrato celebrado entre os acionistas de uma startup, no momento do fechamento de uma rodada de investimento em participação acionária, na qual o investidor subscreve e integraliza ações da companhia, as adquirindo na condição de acionista da startup. Neste momento, o investidor se torna sócio dos fundadores. A rodada de investimento via equity costuma ser o gatilho para a conversão dos instrumentos de dívida dos primeiros investidores, aqueles que aportaram recursos na startup em fases anteriores. É bem comum que tais investidores se tornem acionistas da startup a partir de então, consequentemente, signatários do mesmo acordo de acionistas. Há um ponto importante a ser mencionado aqui. Na hipótese de a startup já possuir um acordo de acionistas vigente, à época do fechamento da rodada, regulando a relação entre os fundadores e eventuais acionistas minoritários já existentes, é comum que o acordo seja reformulado e substituído por um novo acordo de acionistas, que contemple as condições de entrada do novo investidor. Igual lógica se aplica a cada nova rodada de investimento da startup, alterando-se o acordo de acionistas existente conforme seja necessário, para acomodar os direitos do investidor entrante. No acordo de acionistas são abordados uma variedade de assuntos relevantes para a administração da startup e o relacionamento entre seus acionistas, tais como regras de governança, regime de transferência de ações, direitos de informação, obrigações de dedicação exclusiva, não concorrência e não aliciamento, dentre outras inúmeras hipóteses também condicionadas ao setor de atuação da startup. Após estas considerações iniciais, vamos analisar as principais cláusulas usualmente utilizadas em acordos de acionistas celebrados na indústria de Venture Capital. Cláusula de governança corporativa. Conforme o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, o termo corresponde ao sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum. Analisando de forma técnica, se por um lado as startups são empresas ágeis que precisam de maior flexibilidade, por outro lado, precisam igualmente de regras de controle e monitoramento que garantam o seu crescimento sustentável no longo prazo e a consequente atração de investidores que estejam dispostos a financiá-lo. O grande desafio consiste em estabelecer regras de governança compatíveis com cada estágio de desenvolvimento da startup, aprimorando-as na medida em que a companhia avança em sua trajetória de crescimento. É possível concluir que este seja um dos motivos pelos quais o ecossistema de Venture Capital normalmente exija que as startups sejam convertidas em sociedades por ações, como condição prévia ao primeiro investimento em participação acionária, caso ainda adotem a forma de sociedade limitada nesse momento, considerando as regras mais robustas de governança previstas na Lei das SA, quando comparadas às disposições do Código Civil, que regulamenta as limitadas. Vale ressaltar que há um ponto essencial para o investidor: regular no acordo de acionistas a estrutura e a composição da administração da startup, portanto, o conselho de administração e a diretoria. Levando em consideração que nas rodadas iniciais de investimento, os investidores geralmente adquirem posições minoritárias no capital social, uma vez que o objetivo não é assumir o controle da administração da companhia e sim estabelecer regras destinadas a proteger a sua posição de acionista minoritário. O Conselho de Administração é um órgão deliberativo responsável por estabelecer as diretrizes estratégicas da companhia, eleger a diretoria e supervisionar a sua atuação.
Na indústria de venture capital, é comum que o investidor negocie, no âmbito do acordo de acionistas, o direito de indicar um ou mais membros para ocupar uma minoria dos assentos no conselho de administração, como forma de contribuir para o desenvolvimento da startup e acompanhar de forma minuciosa a tomada das decisões estratégicas. Os demais assentos no conselho, sua maioria, portanto, costuma ser ocupado pelos fundadores ou pessoas por eles indicadas, respeitando a premissa de que os fundadores permaneçam com o controle da companhia principalmente em seu estágio inicial. Nas negociações dos acordos de acionistas é habitual a figura do observador, que usualmente é indicado por investidores que não possuam participação relevante para indicar um membro efetivo no conselho de administração, mas que ainda assim desejam nomear um representante para acompanhar, sem direito de voto, as reuniões de conselho. Bom, vamos falar agora sobre a diretoria. É o órgão responsável pela gestão operacional diária da startup, tendo por base as diretrizes configuradas pelos acionistas e pelo conselho de administração. Usualmente a diretoria é ocupada por um CEO, podendo incluir demais cargos executivos, como por exemplo o CFO, o diretor financeiro, e o CTO, o diretor de tecnologia. Os diretores trabalham em colaboração com o conselho de administração, fornecendo relatórios periódicos e buscando sua orientação para questões estratégicas. Nas rodadas de investimento iniciais, os fundadores geralmente ocupam todos os cargos da diretoria, pois os investidores geralmente exigem uma dedicação total e exclusiva dos fundadores à gestão do negócio. Em estágios mais avançados, a tendência é que o conjunto de investidores, já detentores da maioria do capital social, passem a nomear alguns diretores de sua escolha, como forma de agregar maior profissionalismo e experiência técnica à administração da companhia. Como último tema deste vídeo, falaremos agora sobre os direitos de veto. Aí, vale a pena questionar se nas rodadas iniciais de investimento, os fundadores permanecem com a maioria do capital social, lhes assegurando a preponderância nas deliberações da Assembleia Geral, também a maioria dos assentos no Conselho de Administração, lhes assegurando a preponderância nas deliberações do Conselho. A pergunta a ser feita é: como os investidores garantem determinado grau de ingerência na administração da startup, com o intuito de preservação dos seus interesses? A resposta está, de modo geral, nos direitos de veto que são habitualmente atribuídos aos investidores, tanto no âmbito da Assembleia Geral, como no âmbito do Conselho de Administração, como forma de controlar questões estratégicas que possam afetar significativamente os seus interesses ou os destinos do negócio. Assim, costumam ser indicadas no acordo de acionistas determinadas matérias que não podem ser aprovadas sem o prévio consentimento dos investidores ou dos conselheiros por eles indicados. A lista de vetos varia de caso para caso, mas a ideia é que esteja relacionada a questões estruturais e ou estratégicas relevantes, como, por exemplo, a alteração do objeto social, a supressão de direitos dos investidores, a aprovação de reorganizações societárias, a aquisição de outras empresas, dentre outras matérias. E não há gestão ordinária das startups, de forma a não comprometer a agilidade e a flexibilidade que as caracterizam. Nos próximos vídeos, dando sequência às cláusulas do acordo de acionistas, abordaremos o regime de transferência de ações, a preferência na liquidação anti-diluição, obrigação de dedicação exclusiva, não concorrência e não aliciamento, e direito de informação. Bom, nossa intenção com este vídeo foi abordar as iniciais e principais cláusulas do acordo de acionistas, com foco nas startups. Fique ligado, inscreva-se no canal e, claro, não deixe de curtir e compartilhar se você achou este conteúdo útil. E muito obrigado por assistir.